Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa noite, gente. Hoje meu músico oficial faltou aqui. Aí tô tentando tocar um pouquinho e cantar em forma de prece, né? A oração de São Francisco, que é tão bonita e tem tudo a ver com o tema de hoje. Então, hoje eu trouxe para o nosso estudo o tema A Caridade em Tempos de Pandemia. Na verdade, o tempo de pandemia ele tá aí, né? Poderia trazer qualquer tema para discutir num momento como esse da doutrina espírita. O medo em tempos de pandemia, o egoísmo em tempos de pandemia, mas... Tá ouvindo agora, Thelma? Mas eu trouxe a caridade porque esse capítulo sobre a caridade do Evangelho, que é fora da caridade não há salvação, ele, para a doutrina espírita, para os espíritas, ele é um dos mais importantes que tem. Porque o nosso trabalho, a nossa busca da evolução, ela é centrada na caridade. É muito comum a gente escutar as pessoas dizendo, né? Eu gosto do espírita porque o espírita é muito caridoso. Na verdade, a questão da caridade, ela acontece em todas as religiões. Muitos ateus são caridosos, pessoas que não praticam religião alguma. Mas no Espiritismo, nós fazemos o exercício da caridade, porque a gente acredita que a nossa evolução, a moral da doutrina de Jesus, ela se resume a esse exercício. A caridade, ela é um resumo de todas as virtudes, ela concentra todas as virtudes, né? Não é à toa que o capítulo Fora da Caridade não há salvação, ele fica bem no centro do Evangelho. É muito comum ouvir a pessoa dizer, toda vez que eu abro o Evangelho, cai nesse capítulo, fora da caridade não há salvação. E que salvação que é essa, né? Não é a salvação de algumas doutrinas onde se pensa em termos de juízo final. Essa salvação que o Espiritismo traz é a nossa paz de espírito, a nossa felicidade da consciência tranquila, de estar fazendo aquilo que é o correto para o próximo
E a caridade, ela é uma doutrina que ela exige uma ação, né? E porque não fazer o mal é mais fácil, basta a inércia para você não fazer o mal. Agora, para fazer o bem, a gente precisa se movimentar. E como que a gente está nesse momento de pandemia, né? Porque é uma nova ordem mundial, nós estamos passando por um momento diferenciado, né? Aliás, quem tem a minha idade, né? Eu tô com quase 50 anos, teve uma encarnação muito movimentada em termos de novidades, em termos de aprendizado. A gente recebe aquelas historinhas no WhatsApp de como que era algumas décadas atrás, e é tudo tão diferente, né? Em termos de tecnologia, em termos de conforto, são vários diferenciais, que a sensação que dá é que vivemos 5, 6 vidas em uma só, de tão diferente que era desde que nascemos até hoje, né? Quem tá aí com mais de 40 anos, 50 anos. E a pandemia é um novo desafio que estamos vivendo dentro dessa encarnação tão movimentada já. E como estamos como espíritas, né? Não somente como espíritas, mas como seres que buscam os ensinamentos de Jesus, que refletem sobre como se melhorar, que refletem sobre a bondade, sobre as ações corretas. A gente tenta, né? Pelo menos a gente tenta, a gente não desiste. Como que estamos dentro dessa pandemia? Nós estamos nos portando de acordo com todo o aprendizado, de acordo com tudo aquilo que vivemos durante tanto tempo nas casas espíritas, de acordo com todo o nosso estudo, todo o nosso esforço para aprender, né? Porque nós estudamos tanto e buscamos tanto justamente para poder utilizar, para poder fazer, para poder praticar aquilo que aprendemos nos momentos de dificuldade. Porque tem muita gente que sabe o Livro dos Espíritos de cor, sabe falar o número das questões, sabe falar os capítulos do Evangelho, os livros de Chico, mas na hora da aprovação, né? Muita gente que eu tô falando, inclusive a gente que lê sempre, que está sempre buscando aprender através da literatura, na hora da aprovação, como que nós nos portamos? Nós nos portamos com covardia? Nós voltamos a nossa atenção só para nós mesmos e para os nossos, ou a gente está conseguindo buscar esse exercício da caridade, né? Porque essa questão do isolamento, ela nos coloca, do isolamento social por causa da pandemia, ela nos coloca ainda mais fechados em nosso mundo particular, mais fechados a um grupo restrito da nossa família, às vezes os nossos amigos mais próximos, né? E mesmo dentro das famílias, dentro da nossa casa, na verdade, porque existe aquela ausência de contato com os pais, com os avós, com as pessoas mais velhas, né? Então isso desliga a gente um pouco dessas questões exteriores de caridade que tantas vezes nós exercitamos convivendo em alguma religião, convivendo em algum templo, né? Além dessa tragédia coletiva, humanitária que estamos vivendo, a questão da pandemia, né? A questão das grandes nações, os grandes líderes, os cientistas mais inteligentes, eles se dobram diante de um inimigo invisível. Nós estamos vivendo uma pandemia mundial, um problema coletivo que é de toda a humanidade, e inclusive essa humanidade tem que se unir contra esse inimigo comum. Além dessa tragédia coletiva, né, quantas tragédias ocultas que estão acontecendo neste momento? Né? Quanto tipo de dificuldade dentro das casas,
quanta falta do básico. Nós ainda moramos numa região de muita fartura, né? Sempre se fica sabendo quando alguém está precisando, todo mundo ajuda. Em muitos lares, graças a Deus, existe mais que o necessário aqui na nossa região. Mas vamos pensar em termos de interior, na própria Minas Gerais, vamos pensar em termos de norte, de nordeste, em quantos lugares que provavelmente está faltando o básico e que realmente existe a fome. E tirando essa carência material, vamos pensar em termos de violência doméstica, né? Porque depois de tanto tempo fechado em trabalho remoto, marido, mulher, crianças pequenas, sem aula, ociosas. No princípio foi tudo muito romântico, né? Há muito tempo que eu não convivo tanto com meu marido, com meus filhos, com minha esposa. E de repente, naquele tumulto do dia a dia ali, né? Naquela rotina, quantas situações de violência ocultas para nós que provavelmente não estão acontecendo. Né? E graças a Deus, muita gente conseguiu se adaptar nessa nova forma de viver. Muita gente realmente passou a se dar melhor com os filhos, passou a se dar melhor com o esposo, com a esposa, com a mãe, com o pai, mas muita gente também está vivendo o contrário disso. Uma outra questão são os jovens ociosos. Se antes a oportunidade do primeiro emprego era muito difícil, imagina agora, com esse nível de desemprego, a situação da pandemia que a gente não sabe onde vai parar. Os níveis de educação, que já eram baixíssimos, né? Provavelmente agora estão se aproximando do zero, porque a gente sabe, adolescente no ensino remoto, criança no ensino remoto, e muitas vezes nem no ensino remoto, o tanto que vai se tornando mais distante e mais difícil essa educação que antes já era tão difícil no nosso país, não só no nosso país, como em outros lugares também, né? Que não é só a gente nessa situação. Uma outra questão também da pandemia que está acontecendo, as crianças em situação de risco familiar, em situação de risco alimentar, que passavam um tempo de segurança dentro da escola, agora não passam mais. Essas crianças estão dentro das casas, a gente não sabe em qual situação, estão para a rua, soltas, naquele momento em que ficavam acolhidas antes da pandemia. Fora isso, gente, os hospitais lotados, a falta de insumos, médicos esgotados e as doenças mentais, que são uma situação muito grave, que cada vez chegam mais próximas da gente, né? Eu acho que todo mundo, assim, sempre que eu converso, falo assim, nossa, e o tanto de gente surtando, né? Tem um monte de gente surtando mesmo, tem um monte de gente deprimindo mesmo, não é uma situação fácil. O próprio ócio leva a isso, né? Questão de se ficar muito tempo dentro de casa, a ausência da convivência social, porque a convivência social ela é muito salutar. E agora, graças a Deus, a gente tem a esperança da vacina, né? Mas não se sabe quanto tempo que isso vai demorar até essa doença se extinguir. Não sabemos os efeitos que isso vai causar na humanidade e é um longo caminho ainda, né? Então, para esse exercício da caridade, nós temos um terreno que provavelmente está muito mais fértil a partir de agora, a partir de todos esses acontecimentos, né, na humanidade. E são, como eu disse, tragédias ocultas, porque o contato social, eles nos coloca a par desses acontecimentos, muitas vezes. A gente vai ali na casa espírita, fica sabendo de alguém que precisa, fica sabendo de uma família para ajudar. E agora estamos todos voltados para os nossos lares, né? Além disso, todo mundo que a gente conversa é muito cansado, às vezes mais tempo dentro de casa, mais tempo ocioso e mais cansado ainda por causa desse nível de ansiedade mesmo que a gente fica, de preocupação, né?
Isso vai gerando um cansaço. E no livro A Gênese, Kardec explica para a gente que a humanidade ela progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. São duas asas, né? A asa do intelecto e a asa da moral, que o ser humano precisa para se desenvolver, que o nosso espírito precisa para caminhar e para evoluir. E essa progressão da humanidade é uma lei, é a lei do progresso, segundo a gente pode conhecer no livro dos Espíritos. O nosso mundo já foi um mundo primitivo, ele já foi um mundo de muito mais dor, de muito mais dificuldade, né? Eu acho que a questão do senso moral ela vai e volta, né? Tem algumas épocas da humanidade, alguns locais onde que esse senso moral às vezes ele progride, depois a gente tem a impressão que isso regride. Acho que depende muito dos espíritos que estão encarnados naquela época também. E tem uma questão, eu quase não li sobre isso, eu vi uma vez ou outra, que foi quando o mundo passou de primitivo para provas e expiações, né? Que nós começamos como um mundo primitivo, todos os mundos. Para a doutrina espírita, há vários mundos habitados, muitas moradas na casa de meu pai. Esses mundos eles começam como primitivos, onde é difícil até respirar, até o ar, é difícil conseguir o alimento, as relações sociais são formadas com base em muita violência, e depois esse mundo primitivo ele vai evoluindo aos poucos, passa para um mundo onde se sofre provas e expiações, que é este que estamos vivendo agora. Evoluindo provas e expiações, nós passamos para o mundo de regeneração, que é esse que almejamos agora e que, segundo a doutrina espírita, estamos prestes a conquistar. Isso tem tanto na Gênese, quanto no Evangelho, quanto no livro dos Espíritos. É como se o próprio Espiritismo ele já viesse para trazer essa notícia do mundo de regeneração, desse mundo onde o amor vai ser maior que a dor, né? Que nós ainda vivemos num mundo onde a dor é maior. E o que eu estava falando, que eu não li muito, mas que eu sempre penso, qual que foi o acontecimento que transformou o planeta Terra de mundo primitivo para planeta de provas e expiações? Eu acho que foi a vinda de Jesus. A vinda de Jesus com todo o seu ensinamento de amor, que começou essa transformação e que vem até hoje caminhando, às vezes a passos lentos, às vezes a passos mais largos, em busca desse mundo de regeneração. E ao mesmo tempo que o melhoramento do globo ele se opera sob a ação das forças materiais, né? Porque já vivemos em um planeta mais rude, os homens também eles concorrem para esse melhoramento pelos esforços da sua inteligência. Os homens eles vão saneando as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações, tornam a terra mais produtiva, né? Em termos de comunicação, então, olha quanto que evoluímos, né? De décadas atrás até agora. É uma coisa impressionante. E esse progresso do mundo ele se executa de duas formas. Uma que é lenta, gradual, insensível, que vai aos poucos que a gente nem percebe. E a outra, caracterizada por mudanças bruscas, ou numa região ou em todo o planeta. A vinda de Jesus foi uma mudança brusca, né? O fim da Idade Média, com todo o aprendizado que veio depois disso. A tecnologia é uma mudança muito brusca, que transformou demais a humanidade, transformou demais a nossa forma de viver e de aprender. E agora essa pandemia, que é uma mudança brusca em toda a humanidade e que vai obrigar entre aspas, né, dependendo do nosso livre-arbítrio. Nós vamos usar essa pandemia em termos para sofrer, para temer, para revoltar, ou nós vamos usar essa pandemia para aprender
e para construir, para sairmos dela melhor, porque é uma oportunidade que estamos tendo em termos de diminuição do consumismo, né, em termos mesmo desse aprimoramento das relações dentro de casa. E a humanidade ela vai se transformando como já aconteceu em outras épocas. E estamos vivendo uma crise para essa transformação. Essas crises muitas vezes elas são penosas, são dolorosas, mas são necessárias e são seguidas de uma fase de progresso material e moral. É como a vida da gente, né? Nós vamos evoluindo devagar e lentamente, é quase que imperceptível ao longo da nossa vida. E de repente tem aqueles acontecimentos bruscos que fazem tudo mudar. Às vezes uma perda, às vezes um filho que nasce, uma perda de um ente querido, uma perda material. São acontecimentos bruscos que nos obrigam a amadurecer, que nos obrigam a evoluir. E aí, voltando ao capítulo da caridade, né? Que a ideia é a gente refletir sobre como exercitar a caridade em tempos de pandemia. Essa pandemia fez com que ficássemos mais egoístas ainda, né? Por causa dessa questão do isolamento, por causa da questão do medo, de ficarmos voltados somente para nossa família, para nós mesmos, para os nossos problemas. E então voltamos para a questão da caridade no Evangelho. O capítulo sobre a caridade, fora da caridade não há salvação, ele começa com a parábola do bom samaritano, que eu vou ler aqui, que é uma parábola que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, mas é muito bonita, né? Vou ler um pedacinho. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai a posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e foste me ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despidos e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Né? Então, o que esse princípio da parábola do bom samaritano traz para a gente, além desse fato muito bonito, né, de que todas as vezes que estamos fazendo o bem a um dos pequeninos, dos necessitados da terra, é a Jesus que estamos fazendo. Ele traz também, essa parábola, ela traz a separação dos espíritos, ovelhas de um lado, bodes de outro. E o que isso significa para a doutrina espírita? Algumas religiões, elas acreditam que seria no juízo final, alguns espíritos irão para o fogo eterno e outros espíritos irão para o céu. A doutrina espírita ela não acredita, né, nessa fatalidade do fogo eterno. A gente acredita numa evolução gradual e que todos os espíritos irão se purificar, todos os espíritos se transformarão em espíritos puros. Tem um livro muito bonito, um dos mais bonitos da doutrina, que é A Caminho da Luz,
fala sobre a evolução da humanidade, ele é ligado a fatos históricos, que fala sobre essa separação que já aconteceu lá em Capela, que é um fato que eu adoro na doutrina espírita, adoro ler sobre isso, ouvir sobre isso. Vou ler um pedacinho do Caminho da Luz, porque é muito bonito, é um pedaço emocionante, e fala sobre o princípio do universo. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Olha que bonito isso. Então, nós somos cuidados, né? A nossa galáxia ela é cuidada por uma comunidade de espíritos puros. Jesus é um dos membros dessa comunidade. E eles cuidam de nós, eles direcionam os acontecimentos no planeta Terra. E segundo o livro A Caminho da Luz, que é psicografado por Chico, pelo Espírito de Emmanuel, 2 vezes ao longo dos milênios, esses espíritos puros se reuniram nas proximidades do planeta Terra. Que vezes foram essas? A primeira, olha como é bonito isso. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida da matéria em ignição do planeta. São palavras difíceis, né? Mas o que quer dizer? Quando que a comunidade dos espíritos puros se reuniu? Quando o orbe terrestre se lançou da nebulosa solar, quando a Terra veio do Sol para se formar, né, o orbe terrestre. E a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, a primeira vez, quando o planeta se formou, a segunda vez, quando Jesus Cristo encarnou na Terra, que foi um momento de muita importância para o nosso planeta, de extrema importância, né? Que foi quando começamos a pensar em vivenciar de uma forma mais concreta o amor. E é algo que estamos tentando até hoje, porque vivenciar o amor exige muito ainda da gente, né? E até o momento nós conseguimos amar umas poucas pessoas e olhe lá, desde que elas não nos irritem muito. E esse livro, Caminho da Luz, ele traz os relatos sobre Capela. Capela é uma estrela brilhante da constelação do Cocheiro. E ao redor de Capela orbitam vários mundos, assim como a Terra orbita em torno do Sol. Ao redor de Capela existem vários mundos que há muito tempo já se transformaram em mundos de regeneração. Provavelmente alguns deles já estão até num passo mais avançado. E há alguns milênios, né, um desses mundos atingiu a culminância de um dos seus ciclos evolutivos, assim como está acontecendo agora com a Terra. Só que nesse mundo que ia passar, igual está acontecendo com a gente, de provas e expiações para a regeneração, existiam espíritos ainda muito rebeldes. Existe espírito rebelde aqui com a gente? Claro, é o que mais existe, né? A maioria de nós somos rebeldes. E esses rebeldes, eles estavam atrapalhando o caminho da evolução geral desse planeta que orbitava ao redor da estrela Capela. Então, esses espíritos eles não poderiam mais reencarnar nesse planeta, porque senão eles iriam atrasar a evolução desse local que já estava se transformando em um local onde o amor estava superando a dor, né? Estava superando a violência. E o que aconteceu? Nessa época, o nosso planeta ainda era um mundo extremamente primitivo.
onde tudo era muito mais difícil que hoje. Esses espíritos que já eram bastante evoluídos em Capela, eles foram degradados para a Terra, para poder tanto se melhorar através da dor, porque para eles era muito dolorido, é como se saíssemos desse mundo que estamos agora e fôssemos jogados na selva, né? Então, tanto eles iam melhorar através do sofrimento e da dor, quanto eles iam ajudar ao planeta Terra na evolução do planeta, porque eram espíritos mais adiantados em termos de inteligência também, né, do que os espíritos que estavam aqui. E eles reencarnaram em 4 grandes grupos, os espíritos que vieram de Capela. Os Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. E isso que eu acho muito interessante, essa questão, porque dentro desses espíritos que vieram estavam os egípcios. E entre esses 4 povos que eles reencarnaram, a civilização egípcia foi a que mais se destacou na prática do bem e no culto da verdade. Inclusive, eles cultuavam demais a questão da morte através das pirâmides, né? Embalsavam os faraós, tinha toda aquela cultura em torno da morte. E essa questão ela traz uma explicação para as pirâmides. Por que que as pirâmides foram, aqueles grandes monumentos foram construídos naquela época e depois disso não se sabe mais deles? Porque esses espíritos que vieram de próximo da estrela de Capela e reencarnaram aqui, eles evoluíram rapidamente e deixaram de encarnar na Terra, voltaram para o seu planeta de origem, que era lá na constelação do Colcheiro. E os egípcios que foram nascendo não eram mais provenientes desses espíritos que eram bem mais adiantados que os terráqueos aqui na época. Por isso que se perdeu o conhecimento sobre a construção das pirâmides e sobre outras questões da cultura egípcia, do Egito Antigo também. Então, essa separação dos bodes e ovelhas que fala na parábola do bom samaritano é como essa separação que aconteceu lá na constelação do Cocheiro, que os espíritos que não estavam de acordo com a evolução do planeta reencarnaram na Terra. E Jesus continua narrando a parábola do bom samaritano e um doutor da lei pergunta para ele o que é preciso fazer para possuir a vida eterna. Quando vem aquela resposta: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e tua alma, com todas as tuas forças e todo o teu espírito, e ao seu próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio da caridade, né, gente? A partir do momento que a gente ama o próximo como a nós mesmos, nós estamos fazendo a caridade, porque a gente quer tudo pra gente, né? O nosso egoísmo, se ele se reverte a favor do próximo, se a gente ama o próximo como a nós mesmos, nós estaremos praticando o princípio da caridade. E aí esse doutor da lei, ele pergunta para Jesus na parábola, mas quem é meu próximo? E Jesus lhe conta aquela história do homem que descia de Jerusalém para Jericó e foi tomado de assalto pelos ladrões, que lhes despojaram, machucaram aquele homem e deixaram ele abandonado, quase que morto, na beirada da estrada. E por esse homem passaram o sacerdote, o levita e o samaritano. O sacerdote e o levita não deram atenção, e o samaritano, os samaritanos eles eram... Os judeus não gostavam dos samaritanos na época, tratavam eles como pessoas inferiores, e foi o samaritano que ajudou esse homem que foi assaltado. Além de cuidar dele, passar óleo e vinho em suas feridas, ainda deixou em uma hospedaria, pediu que o dono da hospedaria cuidasse desse homem machucado e ainda pagou pela hospedagem. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei, qual dos 3 que
parece ser o mais próximo daqueles que caiu em poder dos ladrões? E ele responde: aquele que usou da misericórdia para com ele. Então vá e faz o mesmo, né? O que Jesus fala. Porque toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade e na humildade, que são as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Se, né, o que nos diz o Evangelho, o Livro dos Espíritos, é que se formos caridosos e humildes, seremos conduzidos à eterna felicidade. E as questões do Livro dos Espíritos sobre o egoísmo, elas são muito interessantes, né? Em questão 913, ela traz para a gente, dentre os vícios, qual o que se pode considerar o mais radical? E o Livro dos Espíritos diz para a gente que é o egoísmo. Do egoísmo, vou ler para vocês a resposta. Deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes dei combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. E o Livro dos Espíritos fala com a gente para dirigir todas as nossas forças para essa destruição do egoísmo, né? E a questão 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade mesmo. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas. E aí essa questão ela pergunta se a gente acha que não há na humanidade homens isentos de egoísmo. Vocês acham que há homens isentos de egoísmo? Eu acredito que totalmente não, né? Nós temos alguns exemplos de encarnados que moralmente eram superiores à grande massa, mas dentro de nós, pobres mortais, a gente percebe que algumas pessoas são mais altruístas, outras são menos. Tem gente que já tem aquele impulso de ajudar. É engraçado que tem algumas pessoas que é o contrário, assim, qualquer coisa que você pedir, tem aquele instinto de, de negar, né? Assim, é tudo para mim, nada para o outro. E outras pessoas não, já tem aquele impulso de ajudar, né? E às vezes parecem até meio bobas, assim, todo mundo abusa, né? E é uma coisa que a gente tem que ficar esperto também. Até onde que eu estou ajudando e até onde que eu estou atrapalhando, que é uma questão muito complicada de ser resolvida. Mas se formos olhar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Evangelho, a dica ainda é ajudar, mesmo que estejamos na dúvida, sem olhar a quem, porque muitas vezes a gente não consegue interpretar esse contexto, se há um abuso ali, se estamos atrapalhando ao invés de ajudar. Então, na dúvida, o que o Evangelho nos indica ainda é que sempre pela caridade. Muitas vezes não a caridade da esmola, né? Mas a caridade do ensinamento, da palavra amiga, de ajudar as pessoas a saírem de alguma situação muito ruim. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? Que é outra questão que o Livro dos Espíritos nos traz. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, aqui o Livro dos Espíritos coloca para a gente que a imperfeição mais difícil da gente arrancar de dentro de nós é o egoísmo.
Eu nem sei qual que é mais difícil, né, gente? Se é o orgulho, se é o egoísmo, se é a vaidade, se é o ciúme, porque não sei vocês, mas às vezes eu me sinto assim tão atrasada moralmente, né? Às vezes parece que a gente melhora, passa um tempinho, a gente cai de novo naquele mesmo sentimento, né? Naquele mesmo atraso mental ou moral, naquelas mesmas questões que a gente vem batalhando há anos e que vão e voltam sempre. Eu vi uma pesquisa muito interessante, tem várias pesquisas nesse sentido, de quais que são os países mais generosos do mundo. Essa que eu li foi da Charities Aid Foundation, que é uma organização de caridade do Reino Unido. E eles chegaram à conclusão de que a generosidade ela não está ligada à riqueza daquele país. Tem alguns países que não são tão ricos e as pessoas são mais generosas. Nesse caso, muda de uma pesquisa para outra, muda o país mais generoso, né? Nessa que foi feita no Reino Unido, eles fizeram um levantamento entre 2008 e 2018. Por incrível que pareça, né, não esperava, a nação mais generosa foi os Estados Unidos, seguida de Mianmar, Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, Canadá e o Brasil, onde a gente se diz muito simpático e muito generoso, ficou no lugar 74, 74º. E no último, né, eles não fizeram em todos os países, fizeram em alguns, no 128 ficou a China, né? Dos países pesquisados, a China foi o país onde as pessoas eram menos generosas. E fizeram pesquisa com base em 3 perguntas que eu achei que são perguntas que a gente pode utilizar para a vida da gente. Sobre o que as pessoas haviam feito no mês passado. Eles perguntavam, vocês ajudaram um estranho? Então a gente pode pensar, mês passado a gente ajudou algum estranho? Doaram dinheiro para a caridade? A gente pode trazer a pergunta para a vida da gente também. Mês passado, doamos algum dinheiro para a caridade? E a terceira pergunta, ofereceram seu tempo para o trabalho voluntário em alguma organização? Nós fizemos isso, né? Então aqui entraram 3 questões: ajudar um estranho, doar dinheiro para a caridade e realizar um trabalho voluntário. Acho que desses 3, o mais difícil é realizar um trabalho voluntário, porque gasta tempo, gasta o nosso esforço, né? Porque doar materialmente, a gente acaba doando aquilo que está sobrando. Ajudar um estranho é bem amplo, né? Pode ser uma ajuda muito pequena. E o trabalho voluntário, ele realmente exige, geralmente ele é semanal e é o mais difícil aí. Nesse exercício, né? Trazendo para o tema de hoje esse trabalho voluntário dentro da pandemia. O que estamos fazendo nessa nova situação mundial, nessa nova ordem mundial, com relação à caridade, que é a virtude mais importante para quem se diz espírita. É a virtude onde devemos nos mirar, porque ela abrange todas as outras virtudes. A caridade verdadeira, ela abrange inclusive a humildade, porque se você faz a caridade no seu sentido mais puro, você não tem orgulho do que você fez. Então, outras virtudes vêm atrás dessa, né? E continuar algumas questões do Livro dos Espíritos, eles perguntam, né, ainda sobre posse, sobre caridade, se é natural o desejo que a gente tem de querer possuir as coisas materiais. E os Espíritos respondem para Kardec que sim, desde que não seja somente para nossa satisfação pessoal. Aquilo que a gente possui deve ser utilizado para o nosso próximo também. E qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Mais uma questão que o Livro dos Espíritos nos traz. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Benevolência para com todos. Nós somos benevolentes com as pessoas ao nosso redor, nós somos imbuídos de bondade, de uma positividade, mesmo com as pessoas difíceis que estão ao nosso redor. Isso faz parte da caridade em termos de pandemia mesmo, porque
esse redor ficou mais denso, né? Essas pessoas ao nosso redor, dentro dos nossos lares, elas estão cada vez mais próximas. Indulgência para a imperfeição dos outros. Nós somos indulgentes com a imperfeição dos outros ou estamos sempre que podemos apontando os erros, que é o mais comum. A gente não pode ver um errinho no nosso semelhante que a gente quer comentar, né? Como é que é? Quer fazer um juízo de valor. E perdão das ofensas. O perdão das ofensas eu acho uma questão muito difícil. Tem gente que fala, eu não trago mágoas, eu não tenho a quem perdoar. Mas eu acho que se a gente prestar bastante atenção, nós trazemos mágoas sim, e principalmente daquelas pessoas que mais amamos, que são as que estão mais próximas de nós. São essas que a gente tem que perdoar, né? São as mágoas entre irmãos, as mágoas no relacionamento marido e mulher, que são muito profundas, né? Tá tudo bem ali na primeira coisinha que acontece, aí a gente, você lembra lá em 1985 o que você me fez? E a gente passa uma vida revirando ali, né? Fala que perdoou porque tá junto, tá continuando vivendo junto, mas aquela mágoa tá ali, cutucando, 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 e a gente não consegue perdoar. Então, esse perdão verdadeiro das ofensas, ele é muito difícil, porque às vezes a gente até acha que perdoou, mas qualquer pequeno acontecimento, aquilo volta com toda a força. Jesus também nos disse que é para a gente amar os nossos inimigos, né? Amar os nossos inimigos é não ficar desejando o mal o tempo inteiro, não é tratar como se fosse, é não desejar o mal, não tratar como se fossem nossos amigos, como se fossem as pessoas mais próximas, né? Mas às vezes a gente perde, quando se tem um inimigo, a gente perde muito tempo do nosso pensamento, muito tempo da nossa energia com esse inimigo. É muito melhor conseguir perdoar, conseguir desejar o bem para esse inimigo, ou pelo menos esquecer, do que ficar remoendo aquilo uma vida inteira. Todo sentimento ruim é muito ruim, consome a gente. Toda inveja, toda mágoa, todo ódio, todo ciúme parece um fogo que vai consumindo nossa mente, o nosso espírito. É muito dolorido. E qual que é a forma, né, que eu acho de extirparmos esse sentimento ruim? Eu acho que é trazendo pensamentos positivos, né? Igual eu falei aqui da outra vez que eu fiz o estudo e eu vou repetir, é muito difícil para mim. Fazer um estudo é uma coisa que acaba me desgastando, mas é algo que me traz tantos pensamentos positivos. Quando eu vou fazer um estudo para Casa Girassol ou para algum outro lugar, eu fico pensando tanto ao redor daquilo que muitos dos sentimentos ruins que eu trago dentro de mim, eles são deixados em segundo plano. O meu pensamento ele fica girando em torno do Evangelho, fica girando em torno de reflexões sobre como que eu posso melhorar realmente, em termos de caridade, né? Em tempos de pandemia ou fora de tempos de pandemia. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer daqui a 15 minutos? O que eu posso fazer amanhã? Porque esse que é o objetivo, né? É igual quando a gente está... Negócio de sol nasce todo dia, é muito interessante, porque quando a gente está muito triste ou está remoendo demais algum sentimento ruim, nós sempre temos a oportunidade, a possibilidade de pensar: o que eu posso fazer para melhorar agora, né? O que eu posso fazer em termos de caridade agora? Eu posso me calar, por exemplo, diante de algum familiar que vai tentar fazer com que eu perca a paciência, que é uma coisa muito comum em termos de pandemia. E muitas vezes o silêncio é uma caridade. Uma outra questão que eu trouxe do Livro dos Espíritos é o que se deve pensar da esmola, que a esmola ela é um tipo de caridade
É um tipo de caridade material, né? Eu lembro, o meu pai, ele nunca foi religioso, mas quando eu era menina, assim, tinha uns 4, 5, 6 anos, ele me levava sempre no parque municipal e ele enchia meu bolso de pratinha para eu ir entregando para os mendigos todos que passavam na rua. Eu achava aquilo o máximo, né? Ficar distribuindo pratinha lá no Avenida Afonso Penas, moedas. E eu nunca, até o desencarne do meu pai, eu nunca tinha pensado na importância disso, na força disso, né? Para minha vida e vindo de uma pessoa que não era religiosa. E o que se deve pensar de esmola? Esmola é uma palavra muito forte, né? Essa caridade material. Primeiro, oferecer a esmola é muito fácil, difícil é receber, né? Muitas vezes estamos numa situação de distribuir, mas muitas vezes durante a nossa vida estamos em reação, estamos numa posição de precisar dos outros também, o que é muito difícil. Precisar materialmente é difícil e emocionalmente é pior ainda. Quantas vezes que a gente tem um problema e não consegue contar para os outros porque aquilo vai nos diminuir demais. E às vezes quando a gente consegue contar é um alívio tão grande, né? Ouvir uma palavra amiga. E essa esmola, né? Essa caridade material, o livro dos Espíritos trata como esmola, ela o homem condenado a pedir esmola, ele se degrada física e moralmente. É uma situação de resgate muito grande, mas quem está na posição de doar deve também pensar sempre numa forma de prover essa pessoa que está precisando tanto de uma outra forma, com um emprego, com uma palavra amiga, com um pouco de esperança, né? A própria esperança já ajuda muito. E aí, não vai dar tempo de eu falar tudo que eu trouxe. Eu queria ler um texto muito interessante, assim, um texto que eu achei muito prático sobre a caridade. Acho que é do Divaldo. Não sei se é da Joana de Ângeles ou se é do Emmanuel, que ele traz bastante praticidade. Caridade. Caridade é, sobretudo, amizade. E aí, esse texto, né, como se fosse um poema, ele vem trazendo várias situações. Caridade é amizade, no sentido de que a amizade é uma troca de afeto ali entre as pessoas, né? Uma amizade verdadeira. A gente está sempre querendo o bem do outro, torcendo para o outro. E o que é a caridade? Ele traz para o faminto. Para o faminto é o prato de sopa. Então, se você estiver diante de alguém que está com fome, qual que é a sua obrigação? A caridade material, a caridade da comida, porque passar fome é uma tristeza muito grande, né, gente? Nossa Senhora. Para o triste, que é a caridade para o triste? É a palavra consoladora. Para o mal, se você encontra com uma pessoa má, né? Não existe ninguém totalmente. Não existe uma pessoa totalmente má, mas existem pessoas que ainda exercem a maldade de uma forma muito intensa. Para o mal, a caridade é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. A gente tem que ter paciência com essa pessoa e não responder com violência, com arrogância, porque você só piora, né? Ao mal você responde com bem, até para servir como exemplo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ingrato, é o esquecimento. Assim, o correto era a gente nem pensar que as pessoas são ingratas, né? Porque se a gente faz a caridade, você não tem que esperar uma gratidão ou uma ingratidão. A caridade pura você faz por você e até esquece aquilo, né? Mas aí a gente fica esperando, se alguém que você doou alguma coisa faz alguma coisa que desagrada, a gente acha aquela pessoa o pior de tudo, né? É o ingrato. Para o ingrato, o que é a caridade? É o esquecimento. O que é a caridade para o enfermo? É a visita pessoal, né? Como que está a nossa caridade em termos de visita
aos asilos, aos orfanatos. Nós temos feito isso, nos colocado disponível para esse tipo de caridade, apesar de que agora não estão podendo ocorrer essas visitas, né? Mas estamos ligando para os idosos, telefonando. O que a gente está fazendo nesse sentido? Alguma coisa? O que é a caridade para o estudante? É o concurso no aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o braço irmão. Para o inimigo, é o silêncio. Para o amigo, é o estímulo. Para o transviado, é o entendimento. Para o orgulhoso, é a humildade. Para o colérico, é a calma. Para o preguiçoso, é o trabalho. Para o impulsivo, é a serenidade. Para o leviano, é a tolerância. Para o deserdado da terra, é a expressão de carinho. E aí eu vou encerrar com o parágrafo final, essa é uma psicografia do Emmanuel, Chico que psicografou, e o último parágrafo ele é muito bonito e ele é uma oração, né? Já está dando 1 hora aqui que a gente começou. Caridade é amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque, onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela a benefício do mundo inteiro. Né? E aí eu queria agradecer vocês que ficaram aqui comigo esse tempo, né? Vou fazer uma prece rápida e encerrar. Mestre Jesus, nós agradecemos mais esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Agradecemos pela possibilidade do aprendizado. Pedimos, Senhor, que nos auxilie a transformar as nossas reflexões, os nossos estudos em atitudes positivas perante o nosso próximo. Mestre, cuide de nós todos durante essa semana, dos nossos amigos, familiares, de todos aqueles que convivemos, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Jesus, espiritualidade amiga da Casa Girassol, fiquem conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada, gente. Um beijo para todos vocês. Até a próxima.